Olá, meus caros, minhas caras, nossos ouvintes aqui do podcast Vocari. Estamos aqui com mais um episódio em que falaremos de algo muito recorrente na advocacia. As urgências que surgem após o julgamento de segundo grau, o julgamento do tribunal. Isso tem a ver também com o sistema de efeitos dos recursos cíveis no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre os recursos cíveis no Brasil, rapidamente, e depois falamos sobre um caso concreto em que tivemos que lidar com os efeitos recursais em segundo grau. Bom, informação básica, meus amigos, é a seguinte. Os recursos cíveis no Brasil, em regra, têm apenas o efeito devolutivo automático. Ou seja, o ato de recorrer gera a condução da questão à segunda instância. A questão versada no recurso é devolvida para julgamento pela Justiça num órgão recursal. Então, o efeito devolutivo, digamos assim, é o efeito inerente a qualquer recurso, é o efeito natural de qualquer recurso. Ele deriva da lei. O ato de recorrer conduz a matéria à segunda instância automaticamente, à outra instância automaticamente. Mas os recursos podem ter também o chamado efeito suspensivo, que significa o seguinte: a decisão recorrida fica com a sua eficácia suspensa até que o recurso seja julgado. Esse é o efeito suspensivo. Então, os recursos podem ter efeito devolutivo, têm efeito devolutivo e podem ter também o efeito suspensivo. Vejam que eu empreguei a expressão aqui, podem ter efeito suspensivo. Por quê? Porque, em regra, os recursos não são atribuídos de efeito suspensivo automático. Nós temos que requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso acontece com todos os recursos cíveis, à exceção da apelação. A apelação, ela tem o efeito suspensivo automático, além do devolutivo. Então, em síntese, quais são as características do nosso sistema recursal conforme os efeitos dos recursos? Todos os recursos cíveis têm efeito devolutivo, a matéria é devolvida à segunda instância para apreciação, à próxima instância para apreciação. Eles têm esse efeito devolutivo, os recursos, e podem ter também efeito suspensivo, que será atribuído ao recurso pelo juiz por pedido da parte, salvo a apelação, que tem efeito suspensivo automático. Isso produz a seguinte situação. No sistema recursal brasileiro, no sistema recursal cível brasileiro, a apelação é o único recurso que, pela sua simples interposição, produz a suspensão automática da decisão recorrida. Os demais recursos cíveis apenas suspenderão a eficácia da decisão recorrida se houver requerimento da parte recorrente e preenchimento dos requisitos para que se suspenda a decisão recorrida. E quais são esses requisitos? Periculo in mora, ou seja, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de demora. A decisão recorrida produz o risco de dano irreparável e a demonstração de que o direito versado no recurso é viável. Então, em suma, os recursos só terão efeito suspensivo atribuído a eles caso a parte recorrente expressamente postule o efeito suspensivo e demonstre a existência de periculo in mora, o risco de dano grave caso a decisão não se suspenda, e também a demonstração de viabilidade do direito invocado no recurso. Essa questão do efeito suspensivo dos recursos por pedido da parte, ela fica bem clara no agravo do instrumento. O agravo do instrumento é um recurso em que, no mais das vezes, a parte agravante, a parte recorrente, requer a atribuição de efeito suspensivo, demonstrando que a decisão recorrida, se não for suspensa, provocará dano de difícil ou impossível reparação.
Já a apelação não. Nós não temos que preencher esses requisitos. A simples interposição da apelação, como eu disse há pouco, suspende a eficácia da decisão. Tá? Então, os demais recursos, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de declaração, recurso ordinário, o agravo do instrumento, eles não têm efeito suspensivo automático. Nós temos que requerer. A apelação tem efeito suspensivo automático. Agora vamos falar de um caso concreto, em que tivemos que manejar um recurso especial a Brasília, direcionado ao STJ, e tivemos que postular um efeito suspensivo no recurso excepcional, nesse recurso especial. O caso versa sobre a seguinte situação. O autor da ação, de 89 anos de idade, precisava de determinado tratamento médico-hospitalar. A operadora de saúde recusa essa cobertura médico-hospitalar. Ajuiza-se ação condenatória contra a operadora de saúde e obtém-se, em primeira instância, decisão favorável ao autor da ação, conferindo-lhe o direito a obter da operadora de saúde a cobertura daquele tratamento. A operadora de saúde interpõe recurso de apelação. O recurso de apelação não teve efeito suspensivo, por quê? Porque na sentença de primeiro grau, confirmou-se uma tutela antecipada que o autor da ação havia requerido. Quando a sentença confirma a tutela antecipada, o recurso de apelação tirado contra essa sentença, interposto contra essa sentença, não tem efeito suspensivo. Então, durante a tramitação da apelação interposta pela operadora de saúde, o autor da ação, o apelado no caso, continuou usufruindo do tratamento de saúde. No caso, um atendimento, uma internação em hospital de retaguarda. Um hospital de cuidados permanentes. E para nossa surpresa, a apelação da operadora de saúde foi acolhida, reformando-se a sentença que dava ao autor a cobertura de saúde. Vejam, o acórdão deu ganho de causa à operadora de saúde. Isso produziu um grande problema na vida do autor da ação, do recorrido. Por quê? Porque o acórdão, a decisão colegiada de segunda instância, o acórdão do TJ de São Paulo, que acolheu o recurso da operadora de saúde, deste acórdão cabe qual recurso, além dos embargos de declaração? Cabe recurso especial ao STJ, além de recurso extraordinário ao STF. Mas no caso concreto, pela natureza da discussão, Código do Consumidor, o recurso cabível era o recurso especial. E qual é o drama? O recurso especial não é dotado de efeito suspensivo automático. Ou seja, a interposição do recurso especial não suspende automaticamente a decisão recorrida, o acórdão. Do que decorre o seguinte: interposto o recurso especial, o acórdão que revogava a sentença, que reformava a sentença, produziria efeitos durante a tramitação do recurso especial. E quais efeitos? O cancelamento da cobertura de saúde que até então era usufruída pelo autor, a internação no hospital de retaguarda. Nós, no caso concreto, tivemos que manejar o recurso especial, e aí vem o detalhe: requerer a atribuição de efeito suspensivo a esse recurso especial, demonstrando duas circunstâncias, demonstrando o preenchimento de dois requisitos. Primeiro requisito, a demonstração do periculo in mora, o que no caso concreto foi de certa forma simples. Por quê? Nós dissemos basicamente o seguinte: Tribunal de Justiça, caso o acórdão recorrido, o acórdão objeto desse recurso especial continue a produzir efeitos, ele gerará a interrupção da internação do autor,
o que poderá produzir sua morte. Esse era o periculum in mora. Então, tem que suspender a eficácia desse acórdão objeto do recurso especial. 2. O segundo requisito, a demonstração da viabilidade do direito invocada no caso concreto. Ou seja, no caso concreto, nós demonstramos no recurso especial que aquela internação em hospital de retaguarda era coberta, sim, pelo contrato de plano de saúde, pela pólice de saúde mantida entre o nosso cliente e a operadora de saúde. Então, demonstrando o preenchimento dos dois requisitos, nós formulamos no recurso especial um pedido de liminar, de atribuição liminar, ou melhor dizendo, uma tutela provisória recursal, no sentido de atribuir esse recurso especial efeito suspensivo, além do efeito devolutivo que já lhe é inerente. Com qual propósito? Suspender a decisão de segundo grau, suspender o acórdão, enquanto tramitar o recurso especial, de modo que prevaleça até final julgamento do recurso especial a decisão de primeira instância, que concedeu a cobertura de saúde ao nosso cliente. E alguns detalhes importantes sobre o processamento desse recurso especial. O acórdão recorrido foi proferido por uma Câmara, por uma turma julgadora, que integra uma Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo. Interposto o recurso especial, ele passa por um duplo juízo de admissibilidade, em que são examinados os requisitos recursais, os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Mas há dois juízos de admissibilidade quanto ao recurso especial. Um primeiro juízo de admissibilidade aqui no tribunal local, no TJ de São Paulo, e um segundo juízo de admissibilidade no STJ. Qual é a oportunidade para a apreciação desse pedido de efeito suspensivo aqui no tribunal local? No ato de sua interposição. No ato de sua interposição. E quem avalia, qual é o órgão que avalia a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial? A presidência da sessão respectiva. Qual é a sessão no caso concreto? No caso concreto, a sessão de direito privado. O TJ de São Paulo é composto por 3 sessões. Sessão de direito público, sessão de direito criminal e sessão de direito privado. Nesse caso concreto, a presidência da sessão de direito privado do TJ de São Paulo é a competente para o primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial. E é por ocasião desse primeiro juízo de admissibilidade, interposto o recurso, que se avalia se é o caso de se acolher ou não o efeito suspensivo. Para nossa felicidade, no caso concreto, foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso especial, de modo a sustar os efeitos do acórdão, restaurando-se a autoridade da sentença de primeira instância. O que, em termos concretos, significa o seguinte: a cobertura de saúde foi mantida. Esse efeito suspensivo concedido ao nosso recurso especial, ele perdurará até o encerramento do juízo de admissibilidade aqui na instância ordinária. E aí duas situações podem acontecer. Se o juízo de admissibilidade aqui na instância ordinária for positivo, o recurso for admitido, esse efeito suspensivo persiste no traslado do recurso a Brasília até seu final julgamento. Melhor dizendo, ele persiste no traslado a Brasília até que se inicie o juízo de admissibilidade lá em Brasília. Se o recurso especial for inadmitido, aqui na origem, pela presidência da seção de direito privado, nós teremos que interpor um agravo de decisão denegatória de recurso especial. Esse agravo será conduzido a Brasília e nesse agravo, uma vez interposto esse agravo, nós formularemos novo pedido de efeito suspensivo. Neste agravo, desta vez, este pedido de efeito suspensivo será apreciado pelo STJ. Porque o órgão competente, o órgão jurisdicional competente para a apreciação integral do agravo de decisão denegatória é o STJ.
Então vejam o verdadeiro périplo que é necessário para obtermos a suspensão de um acórdão, dos efeitos de um acórdão, quando este acórdão nos é desfavorável e quando este acórdão produz um risco de dano irreparável. É o que se chama de dificuldades da chamada jurisdição excepcional. Recursos especiais extraordinários não são recursos de jurisdição ordinária, são recursos de jurisdição excepcional. E como eles não têm efeito suspensivo automático, nós temos que requerer a adesão de efeito suspensivo a esses recursos, demonstrando, repito, o preenchimento dos requisitos do periculum in mora e do que se chamava antigamente de aparência do bom direito, o fumus boni iuris, né? Mas notem, interposto o recurso aqui na origem contra um acórdão que produza risco de dano irreparável, nós temos que formular um pedido de tutela provisória recursal no próprio recurso especial, contar com a apreciação positiva da presidência da seção respectiva, no caso de direito privado. Se o recurso for admitido, ótimo, o efeito suspensivo permanece. Se o recurso for inadmitido, o efeito suspensivo cai e é necessário repetir o seu requerimento no agravo de decisão denegatória. Meus caros, no nosso caso nós obtivemos essa tutela provisória recursal. O recorrente, quem interpôs o recurso especial, o nosso cliente, continua, graças a Deus, usufruindo do tratamento de saúde, que é vital para ele, porque ele padece de uma síndrome incapacitante, está inconsciente, e ele precisa permanecer internado num hospital de retaguarda para cuidados diuturnos, e nós conseguimos aqui um fôlego no caso concreto. Mas vejam, é uma via crucis. Obter um efeito suspensivo num recurso especial é algo raro, não é simples. Nós tivemos que atuar junto à presidência da seção de direito privado, despachando o recurso especial, formulando memoriais e entregando os memoriais pessoalmente. Então vejam como aqui nós temos um claro exemplo de necessidade de técnica apurada, técnica processual apurada em termos de recurso, mas também, tanto ou mais do que a técnica apurada, esse caso concreto nos exigiu muita dedicação emocional e física, despachos, idas ao tribunal, administração de ansiedade da família do cliente, justa ansiedade, aliás, angústia, tristeza, porque nós estivemos sob risco de o tratamento ser interrompido por aproximadamente 1 mês e meio. Mas é isso. Esse é um caso que nós estamos tratando aqui. Nesse episódio tratamos um pouquinho de recurso especial, tutela provisória recursal, direito à saúde e urgência. Meus amigos, advogar não é simples. Advogar não é nada simples. A advocacia nos exige dedicação, fé. Nós às vezes somos os únicos que acreditam na causa, mas ela é recompensadora quando nós conseguimos olhar, no caso concreto, a produção dos efeitos positivos do nosso trabalho e, sobretudo, olhar nos olhos do cliente, de seus familiares e notar que, de alguma maneira, nós fizemos a diferença. Ou seja, não vou dizer lição de hoje, vou dizer constatação de hoje. O jogo só termina quando acaba. Enquanto houver luta, há esperança. Nós, advogados, não podemos esmorecer. Meus amigos, minhas amigas, essa foi a reflexão de hoje. Um abraço a todos.